Senhoras e senhores, bom dia. É com grande alegria que damos início à cerimônia de abertura do evento de formação de lideranças do IFAL. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A presente formação traz como temática o papel do gestor no serviço público e tem como público-alvo todos os gestores ocupantes de cargos de direção, funções gratificadas e de coordenação de cursos. A programação conta com participação de servidores e servidoras do IFAL, de convidados de outros órgãos e profissionais de destaque nacional e internacional na área de recursos humanos. Senhoras e senhores, para fazer uma breve saudação, convidamos o reitor do Instituto Federal de Alagoas, professor Carlos Guedes de Lacerda. Gente, muito bom dia. Sempre uma alegria conversar com vocês, revê-los, revê-las verdadeiramente. Esse é um trabalho que a DGP vem fazendo, né, com a Adriana, com a Lúcia, com toda a equipe aí de servidores da nossa diretoria de gestão de pessoas. Claro que envolve aí todas as áreas sistêmicas, corregedoria, ouvidoria, procuradoria, auditoria interna, governança. Então, um trabalho que eu acho que o IFAL tem muito orgulho, né, de cada um que realiza e que se dedica muito para que essa instituição possa promover a educação de qualidade, possa ajudar a transformar a vida das pessoas que mais precisam. E a gente tem feito isso. A rede federal tem feito essa transformação, né? E claro, esse processo de formação ele deve ser contínuo. O decreto 9.991 de 2019 já orienta, né, praticamente determina que todos os servidores façam melhorias em seus procedimentos, tanto internos quanto externos, isso tudo baseado numa política nacional de desenvolvimento de pessoas, né? E essa formação que a DGP está organizando aí, ela está prevista no nosso plano de desenvolvimento de pessoas. E, claro, isso ajuda-nos a entender que em qualquer espaço, né, seja ele de gestão, seja ele de qualquer momento com outras pessoas, a harmonia ela é essencial para o bom desempenho dos gestores, seja na reitoria, seja nos campi. Então, penso que o requisito mais importante, né, da liderança é a humildade. E a humildade exige muito equilíbrio de cada um de nós na condução da gestão, na reitoria e nos campi. Então, eu espero que a gente possa continuar aprendendo e exercitando o nosso papel de gestor no serviço público. Então, parabéns a você, Lúcia, a Adriana Nogueira e a toda a equipe da DGP envolvida nessa importante ação. Então, um bom evento para todos nós. Então, agradecemos ao professor Carlos Guedes pelas palavras e convidamos agora a todos para acompanhar a continuação da nossa programação. Senhoras e senhores, neste momento teremos a palestra O Papel do Gestor no Serviço Público, que será ministrada pela diretora de Gestão de Pessoas em Exercício, Maria Lúcia Ricardo. Lúcia? Obrigada, Luciana. Bom dia a todos e a todas. Professor Carlos Guedes, inicialmente eu quero agradecer ao senhor pelo apoio restrito em todas as ações, né, em todas as ações do IFAL, mas de um modo especial por todas as ações realizadas aqui pela DGP. Muito obrigada. A gente sente que a gente não está sozinho na caminhada jamais. Obrigada por o senhor capitanear as nossas ações, capitanear o nosso IFAL. Só gratidão. E a todos nós que estamos aqui nessa sala, como é bom revê-los, os que estão, né, com as câmeras abertas. Peço que os que estão ainda com a câmera fechada abram, porque assim, o nosso evento é online e é a oportunidade, como eu já disse antes do início, da gente rever os amigos, os colegas, né, que a gente só consegue muitas vezes falar pelo WhatsApp, falar
uma ligação, ou um memorando, um e-mail enviado. Então, é uma oportunidade da gente poder se rever. Então, por favor, quem puder, né, vá abrindo as câmeras para a gente poder se rever. E, assim, estou eu aqui, né, como diretora de gestão de pessoas em exercício, uma missão desafiadora, porque a nossa diretora de gestão de pessoas, a Adriana, está em licença capacitação, na doce espera das gêmeas chegarem, e estou aqui juntamente com a equipe, porque a gente não consegue jamais fazer nada só. Sou muito grata por toda a equipe da DGP e por todos vocês que fazem o IFAO nos apoiar, como o próprio professor Carlos Guedes acabou de dizer. Né? A gente não consegue fazer nada só. Então, é a união, é a junção das nossas mãos que fazem com que o nosso IFAO aconteça. Então, é só gratidão a todos vocês, que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível essa formação. Essa formação foi pensada com muito cuidado, com muito carinho, e que nós possamos apreciá-la da melhor maneira possível. Lembrando sempre que o conhecimento, ele nunca pode ser represado. O conhecimento, ele precisa ser difundido, ele precisa ser levado a todos os lugares, porque é o conhecimento que transforma. Então, que vocês aproveitem da melhor maneira possível esses 2 dias de formação. Foi pensado, como eu já disse, com muito carinho, com muito cuidado, e eu tenho certeza que vai contribuir para todos nós. Dalva, se você puder, pode encerrar a apresentação. Vocês conseguem visualizar? Sim, Lúcia. Pessoal, obrigada. Pronto, então nós vamos iniciar, né, falando sobre o papel do gestor no serviço público. Pode passar, Dalva. Inicialmente, ao ver essa sala repleta, eu enxergo pessoas de várias formações, de vários lugares aqui, do Brasil e também do mundo, né? Pessoas que têm formações diferentes. Aqui nós temos administradores, contadores, engenheiros, pedagogos, a pedagoga Estela ali, né, com a câmera aberta, assistentes sociais, pessoas das mais diversas formações, e que todas elas, todos nós que aqui estamos nessa sala, convergimos para o mesmo lugar, que foi o serviço público. Diferente da iniciativa privada, que visa o lucro, nós que estamos no serviço público, visamos um bem maior, que é o bem da coletividade. Então, nós temos uma missão desafiadora, mas também que transforma. Então, assim, sem dúvida, nós que abraçamos o serviço público, né, como a nossa profissão, podemos transformar, e tenho certeza que nós, quanto IFAO, transformamos a vida das pessoas. No que eu vou trazer hoje, vocês não se assustem. Nós não vamos ter uma aula de direito administrativo, mas é o direito administrativo que norteia a nossa atuação, né? Então, assim, o que é a administração pública? A administração pública é o instrumental que dispõe o Estado para colocar em prática as opções políticas do governo. Em outras palavras, enquanto o governo é o responsável pelo estabelecimento de diretrizes e de planos, a administração é o aparelhamento utilizado para pôr em prática essas decisões. O governo pensa e nós, quanto administração pública, né, como autarquia federal que somos, colocamos em prática o que o governo planeja. Pode passar. E quando eu falo nós, quem somos nós, os servidores públicos? Quem é a Luciana, a Nise, a Karine, a Carol, o Iatanilton, que está lá em Piranhas, a Sandra Ferraz, que está em Maragogi? Quem somos nós? Nós somos servidores públicos. Somos pessoas físicas investidas de um cargo público que possuem atribuições e possuem também responsabilidades previstos na estrutura organizacional do Estado. E já está ali em vermelho porque é o que a gente precisa enfatizar. O servidor público, ele atua em nome do órgão ou entidade a que pertence.
Então, quando nós desenvolvemos as nossas atividades, nós estamos atuando em nome do IFAO. Não é a Lúcia, não é a Carol, não é a Estela, não é o professor Carlos Guedes, é a instituição, é o IFAO. Então, a gente precisa ter muito cuidado e muita, sem dúvida, muita ponderação quando nós vamos atuar, porque é em nome da nossa instituição que nós estamos falando. Pode passar. E as nossas ações, as nossas falas, as nossas decisões, elas devem estar pautadas sempre. Sem dúvida, cada ação deve estar pautada, a nossa atuação deve ter como base os princípios da administração. E são eles que devem nortear, sem dúvida, cada decisão tomada. Entre tantos os princípios que existem, eu trago aqui alguns que eu entendo que é o que legitima a nossa atuação. Inicialmente, aqui o princípio da legalidade, porque a legalidade a gente só pode fazer o que a lei determina, o que está previsto na lei. Aí, às vezes, a gente leva, eu digo porque aqui na DGP acontece muito, mas vocês são muito legalistas. Não é que a gente seja legalista, a gente só pode fazer o que a lei determina, o que está previsto em lei. Se nós não fizermos o que a lei determina, a gente vai ser penalizado. Então, a gente só pode fazer o que a lei determina, não tem como ser diferente. A nossa atuação deve ser uma atuação regida pela impessoalidade. O que seria isso? Muitos já viram, muitos já leram, mas a gente precisa não só ler e conhecer os princípios, mas colocar em prática. Quando a gente fala em pessoalidade, a gente fala na ausência da subjetividade, da impessoalidade. Um serviço prestado a todos, indistintamente. Outro princípio que a gente deve seguir sempre, pautar a nossa condução, é a moralidade, né? Que é a honestidade, a boa-fé, seguindo padrões éticos e de lealdade, pensando sempre no coletivo, pensando na coletividade. A publicidade, tornar os atos públicos. Todos os atos devem ser públicos, né? Nada enclausurado, nada em que as pessoas não possam ter conhecimento, a não ser realmente os atos em que exijam até os tipos de processo que são restritos, mas os atos, eles precisam ser públicos. A eficiência. A eficiência busca sempre resultados práticos, tentando alcançar um melhor rendimento, né? E a supremacia do interesse público. E o que seria essa supremacia do interesse público? O interesse da coletividade, o interesse público, sempre estando em primeiro lugar. Não, você não vai pensar em algo de forma individualizada, mas pensando no coletivo. A indisponibilidade do interesse público. O que seria a indisponibilidade do interesse público? O agente público deve, sim, atuar nos limites da lei, sempre nos limites da lei. Não podemos ultrapassar isso. A isonomia, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Por que isso? Porque a partir do momento em que você trata dessa maneira, aquele que está numa situação de desigual, você vai conseguir chegar na igualdade. Daí vem as cotas. Eu não sei se ele está aqui, mas o professor Frigoleto, com certeza, deve saber muito sobre as cotas. Existe um porquê para que a gente consiga chegar, né, à igualdade tão almejada. A razoabilidade, outro princípio que deve ser seguido. Por quê? Porque deve existir um equilíbrio entre os meios utilizados e os resultados alcançados na tomada de decisão. Então, a gente precisa ter essa razoabilidade, sermos razoáveis, né? Também tendo o princípio da proporcionalidade que está ali junto nas nossas ações, nos direcionamentos que nós vamos tomar. E o princípio da economicidade, porque a partir do momento em que a gente vai tomar uma decisão, quando a gente vai utilizar o dinheiro público ele é finito, né? Então, a gente precisa, sem dúvida, ser razoável, pensar na economicidade e saber como administrar esse dinheiro, né? E, assim, quando eu vejo essa sala com 252 pessoas,
eu sempre enxergo o IFAL como uma grande coxa, um grande tecido. Um grande tecido que ele é formado por vários retalhos. Cada coordenação, cada departamento, cada proreitoria faz parte de um retalho, desse retalho. E esse retalho, eles precisam ser juntos para formar esse tecido todo que é o IFAL. E todos nós, todos, indistintamente, todos nós fazemos parte desse tecido e todos nós temos uma importância nele. A gente não consegue trabalhar de forma isolada. A gente não consegue trabalhar só. Eu não Por sei exemplo, se o Frigoleta está aí. O professor Frigoleta está, vamos desligar só um pouquinho o microfone. Que bom que o senhor está aqui. Como eu estava dizendo, todos nós fazemos parte desse grande tecido. Cada um de nós faz parte, é um pequeno retalho, que juntos nós formamos o IFAL. Esse evento aqui, que estamos realizando agora, ele não foi realizado somente, está sendo realizado pela DGP. Várias outras áreas se juntaram para que ele acontecesse. Então, todos nós devemos, qual é o nosso papel? Nós, como gestores, nós orientamos pessoas, administramos bens e serviços, realizamos a administração financeira da nossa instituição, da gestão de pessoas, otimizamos processos, além da logística do trabalho, prestando sempre um serviço de qualidade e promovendo transformação social, visando o bem da coletividade. Esse é o nosso principal objetivo. Quando nós saímos de casa, como o professor Carlos Guedes diz, a gente acorda cedo, dorme tarde, é pensando no bem dessa coletividade, na transformação da vida das pessoas. Então, independente se você é técnico, se você é docente, todos nós somos servidores do IFAL e todos nós temos responsabilidade, compromisso e transformamos a vida dos nossos estudantes. Nós transformamos a vida das pessoas, não só dos nossos estudantes, mas a partir do momento em que a vida do nosso estudante é transformado, a família e a sociedade também é transformada. Pode passar, Dalva. E nós temos deveres. Visando o bem da coletividade, nós temos deveres. E esses deveres estão previstos em lei. Então, quais seriam esses deveres do servidor público? Né? O exercício com zelo e dedicação das atribuições legais e regulamentares inerentes ao cargo ou função, ser leal às instituições a que servimos, a observância das normas legais e regulamentares, olha o princípio da legalidade aí, a gente não tem como fugir, a gente não tem como ser diferente, porque a partir do momento em que a gente não segue, a gente pode e deve ser penalizado. Nós devemos cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. E eu trago esse inciso aqui, porque a partir do momento que nós estamos em um posto de liderança, a gente precisa, sem dúvida, buscar ser muito iluminado e seguir o que a lei determina. Nunca dizendo quem está subordinado a nós, quem está do nosso lado, algo que a lei não te dá respaldo. Primeiro, que o servidor ele não pode cumprir o que a lei não determina. E segundo, que se acontecer, ele vai ser penalizado. Então, a gente precisa ter conhecimento, eu sempre digo, quem é da DGP sabe, a gente precisa ter conhecimento dos normativos e a gente precisa segui-los. Não só conhecer, segui-los, porque aí a gente vai ter respaldo, sempre. Atender a todos com presteza, indistintamente, seja ele servidor, seja ele o estudante, seja ele o familiar, seja ele o fornecedor, independente. A gente deve atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas, protegidas pelo sigilo, além da expedição de certidões requeridas para a defesa do direito e o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Está previsto na lei. A gente não pode fazer diferente. Pode passar. Além de zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público. Porque, como eu disse, o dinheiro
né? O patrimônio, o dinheiro da administração é finito. E quando a gente fala na preservação do patrimônio, o patrimônio ele é nosso, porque o recurso vem graças, né, aos impostos que nós pagamos. Então, nós precisamos ter zelo, principalmente nós, precisamos ter zelo pelo patrimônio público. Por mais que a gente saiba disso, é importante, eu trago aqui, a gente precisa repetir. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição, desde que envolvam questões relativas à segurança pública e da sociedade. Manter conduta compatível com a moralidade pública, sempre primando pela honestidade, pela lealdade, pela boa-fé, pela probidade, porque, afinal, nós representamos a nossa instituição. Devemos ser assíduos e pontuais no serviço. Tratar com urbanidade os demais servidores públicos e o público em geral, além de representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Porque, a partir do momento que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós também somos responsabilizados. Porque a gente não pode fazer vista grossa para o que a gente vê que é ilegal. Pode passar, Dalva. E algo que, assim, eu penso e acredito, não só penso, eu acredito. As nossas ações, as nossas falas, as nossas atitudes refletem para o cidadão a imagem da nossa instituição. Então, nós devemos ter coerência e adotar uma postura ética e razoável. Eu geralmente chego aqui na reitoria por volta de 8 horas, né? E às vezes a gente sai de 5, de 6, dependendo, de 7. Só que o meu papel como servidora do IFAL, como representante do IFAL, ele não termina ele não perdura somente durante o expediente. Eu sou servidora do IFAL durante o meu expediente e também quando eu saio do expediente. Porque quando eu faço algo bom, é a Lúcia, servidora do IFAL. Quando eu também faço algo ruim, é a Lúcia, servidora do IFAL. Então, nós devemos ter muito cuidado com as nossas ações, com as nossas falas, independente do local onde nós estejamos. Nós devemos sempre buscar ter zelo pela nossa imagem, porque vai refletir também a imagem da nossa instituição. Ser servidor público não é só durante o expediente, vai além do expediente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas posturas, com as nossas falas, porque vai refletir não somente a nós mesmos, mas os nossos colegas, a nossa instituição, a imagem que a sociedade tem de nós. Pode passar, Dalva. E aí vem a grande pergunta: e como é que é ser líder no serviço público? Né? A liderança, ela é fundamental para a eficácia, para o aperfeiçoamento da administração pública. E lembre, nós que estamos como gestores, nós somos referência. Eu vou repetir. Nós que somos gestores, nós somos referência. Porque a liderança é a capacidade da gente influenciar e orientar outras pessoas, né, em direção a um objetivo comum. E nós temos um objetivo comum, que é o bem do coletivo. Então, é muito importante o papel que nós exercemos. Né? Enquanto eu não sou assessora da Diretoria de Gestão de Pessoas. Eu estou assessora da Diretoria de Gestão de Pessoas. Porque isso passa, as funções, elas passam. Mas enquanto nós estivermos na função, nós precisamos dar o nosso melhor. Porque nós acabamos sendo espelho para as pessoas que estão conosco. Vou repetir. Nós acabamos sendo espelho para as pessoas que estão conosco. Não adianta eu pregar um valor e eu não vivenciar esse valor. Eu preciso pregar e vivenciar. Eu não posso pregar pontualidade se eu não sou pontual.
Eu não posso pregar honestidade, um bom atendimento, se eu não faço isso. Por isso que nós somos espelhos para as pessoas que estão conosco. E para ser um bom líder, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu peço que vocês reflitam ao longo dessa formação, ao longo da semana. Nós precisamos, para nós sermos um bom líder, nós precisamos ter inteligência emocional, reconhecer, nos conhecer, reconhecer nós mesmos, as nossas emoções, para a gente poder compreender a emoção dos outros. Por isso que eu digo e repito, as psicólogas que estão aqui, terapia é vida. Terapia é vida. Nós precisamos nos conhecer, as nossas emoções, os nossos limites, para a gente também poder compreender as emoções dos que estão ao nosso lado. Né? Segundo ponto, nós temos que ter o conhecimento de que nós não conseguimos trabalhar sozinhos. A gente não pode fazer tudo. Não dá para levar a diretoria, a coordenação, a pró-reitoria nas costas. Nós precisamos delegar as demandas. Porque a gente não vai ter como fazer tudo. Né? Por isso que existem as subdivisões, né? Nós temos aqui a Diretoria de Gestão de Pessoas, mas nós temos a CCAP, nós temos a CCLP, nós temos né? a CCLP, o DAPP, a CAP, a CDP. Nós temos que delegar as demandas para que exista uma fluidez. Né? Outro ponto, nós temos que ter uma comunicação fluida. Luciana, Adriana, Tiara, né? Nós temos que ter uma comunicação fluida. Não adianta a gente saber e a nossa equipe não saber. Nós temos que ter uma comunicação, seja por e-mail, por memorando. O WhatsApp é uma das ferramentas mais rápidas que nós temos. Então, nós precisamos ter uma comunicação fluida para que a informação ela consiga permear a nossa equipe. As pessoas precisam saber como as coisas acontecem para que nós tenhamos os resultados esperados. Quarto ponto. Nós temos que apoiar a nossa equipe. Existem dias bons e existem dias desafiadores. E nós temos que estar juntos com a nossa equipe, buscando direcionamentos. Temos dificuldades, precisamos de uma formação, precisamos de uma capacitação. Não é nem uma capacitação, de um desenvolvimento daquela equipe, porque capacitados todos nós somos. Mas nós precisamos desenvolver, né, a nossa equipe e enxergar os potenciais. Porque o que muitas vezes acontece é que as pessoas, elas têm potenciais e muitas vezes esses potenciais eles não são explorados. Ou como eu sempre digo, tem muita gente no lugar errado. Tem muita gente que tem um potencial muito bom, mas está no lugar errado. E o líder precisa conseguir enxergar esse potencial que aquela pessoa tem e poder dizer, não, ele pode não estar desenvolvendo bem ali, mas aqui ele vai conseguir desenvolver. Tem muitas pessoas com muitas habilidades que não são exploradas, e se elas forem direcionadas para um local diferente, elas vão poder, sim, desenvolver as suas potencialidades. E o líder precisa enxergar essa potencialidade. Um outro ponto, nós precisamos estar abertos a mudanças. Daí, como eu acabei de dizer, se você consegue enxergar esse potencial, essa habilidade que alguém que está ao seu lado tem, vamos mudar. As mudanças os fluxos, eles não são imutáveis. Os fluxos, eles podem ser, sim, mudados, seguindo a lei, e você enxergando que aquilo vai trazer um benefício para a sua equipe, né? E também liderando sempre pelo exemplo. Nós temos responsabilidades, nós temos atribuições, e nós temos que ter também transparência nas nossas ações. Sempre tendo transparência e sempre buscando fazer o correto, o que você não pode se arrepender. Porque a partir do momento que você tem dúvida, primeiro, eu tenho dúvida. Se você tem dúvida, não tome ação. Tem dúvida? Reflita, pese.
pense realmente, não no agora, mas pense o que aquilo ali pode trazer a um curto ou longo prazo. E também de vida. De vida porque, muitas vezes, a carga está pesada, a decisão é muito séria e precisa ser partilhada, porque quando 2, 3, 4, 5 mentes pensantes conhecem aquele assunto, aquilo pode ser partilhado e pode até ser buscado um caminho diferente para resolver aquele problema. Então, liderar é isso, é dar exemplo, é estar junto, é escutar e buscar a solução quando se tem uma demanda ou um problema. E, por último, quando nós estamos liderando, nós precisamos dar feedbacks. Precisamos dar bons feedbacks, ou feedbacks que não sejam tão bons, mas sempre vai existir uma forma de você dar um sim e de você dar um não. Existe uma forma de você dar um não em que o outro fica arrasado, e existe uma forma de você dar um não em que ele vai entender porque você está dando não. O não para o bem, o não para ele melhorar, para ele evoluir, para ele entender qual é o papel e que ele pode melhorar e fazer algo diferente. Então, nós como líderes, nós precisamos dar feedbacks, nós precisamos dar retornos, para que as pessoas, elas realmente enxerguem se elas estão acertando ou se elas estão errando. E se estão errando, elas vão ter um direcionamento diferente, e se estão acertando, estão no caminho certo. Pode passar, Dalva. E a nossa responsabilidade? E a nossa responsabilidade legal, como é que fica? Nós temos responsabilidades, porque a partir do momento que nós não cumprimos a nossa responsabilidade, nós vamos ter que responder civil, penal e administrativamente. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado. E quando a gente fala em responsabilidade, vem da responsabilidade mais simples à responsabilidade mais complexa. Porque, por exemplo, quando nós temos várias pessoas que estão, nós temos os servidores que estão, a nossa equipe está no PGD. Então, qual é a nossa responsabilidade? Nós, quanto líder, nós precisamos analisar os planos que são colocados lá. Nós homologamos, mas nós temos que realmente fazer uma avaliação justa e assertiva. Nós precisamos acompanhar. Será que realmente o servidor ele está desenvolvendo as suas atribuições? Será que ele está rendendo? Porque o programa é um programa de desempenho, né? Um programa de gestão por desempenho. Eu preciso acompanhar. Eu preciso observar se aquilo realmente está, os trabalhos, as atividades estão sendo desenvolvidas. E lembrem sempre, em um local que existe alguém sobrecarregado, vai existir alguém que está folgado. Tenho certeza. Se tem alguém levando o piano, tem alguém que não está numa situação até muito confortável. Então, a gente precisa estar atento. Nós, quanto líderes, precisamos ter essa visão. Precisamos acompanhar o desenvolvimento das atividades, né? E o acompanhamento das atividades, não só das atividades dali, mas também observar como o nosso servidor, como o nosso colega, como o nosso amigo de trabalho, como é que ele está? Ele está bem? Como é que está a saúde mental daquela pessoa? Por que eu trago aqui a questão da saúde mental? Porque nós estamos vivendo a pós-pandemia. E a gente está tendo muito problema, não só no IFAL, mas no mundo, de pessoas que estão com adoecimento mental. E nós precisamos ter essa visão, nós precisamos ter essa sensibilidade de enxergar quando alguém que está do nosso lado, muitas vezes com o trabalho remoto, a gente acaba não vendo com tanta frequência, mas você consegue observar se aquela pessoa não está produzindo, aquela pessoa não está interagindo no grupo do WhatsApp, você manda uma mensagem e a pessoa não responde. Vamos ver o que está acontecendo? É importante, porque
todos fazemos parte de um corpo. Todos formamos departamentos, coordenações, e se alguém que está ali não está bem, a liderança precisa ter esse olhar atento. Nós precisamos, porque cada um tem um papel de importância nessa engrenagem. Pode passar. E o nosso papel enquanto referência para a equipe? Lembre sempre, referência. Nós somos referência para os nossos filhos, somos. Podem observar, quando a criança é pequena, ela repete o que nós, como pais, que estamos ali perto, o que nós fazemos. Ela reproduz falas, ela reproduz comportamentos. E nós também, nós como líderes, somos referência para as pessoas que estão junto a nós, para os nossos liderados, para os nossos colegas, para os nossos amigos de trabalho. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas posturas. Somos falhos, afinal, nós somos seres humanos, mas nós somos referência. Então, nós não podemos dizer, cobrar, que nós não fazemos. Nós não podemos pregar valores, comportamentos, se nós não fazemos. E algo que a gente precisa ter muito cuidado. O tratamento, a forma de dizer o sim e a forma de dizer o não. E buscar sempre um tratamento igual. Não tem como a gente tratar o que está no alto escalão muito bem e o que está numa situação, num cargo menor, de forma distinta. Porque, afinal, todos nós somos servidores. E todos nós, todos, fazemos parte dessa grande coxa. Cada um somos um retalho. E que juntos formamos essa grande coxa chamada IFAL. Pode passar. E como ter equilíbrio entre atender os interesses individuais sem extrapolar a legalidade? O primeiro ponto que nós precisamos sempre é ouvir. Nós precisamos ouvir, mas ouvir de verdade. Porque existe uma diferença entre escutar e ouvir. Você pode escutar, você escuta, aí entra pelo ouvido e sai pelo outro. E você pode ouvir eminentemente o que está acontecendo. Você pode ler um processo, vou ler. E você pode não entender o que você está lendo, ou interpretar quando você lê de qualquer maneira. Você pode ler um e-mail, ler de qualquer maneira. E você pode tentar entender o que está acontecendo por trás daquele e-mail. E buscar uma solução. Agora, a busca das soluções, daquelas falas, daquele processo, daquele e-mail, você deve sempre buscar fazer a forma correta, seguindo o que a lei determina. Porque, digamos, eu vou trazer um exemplo, né, da gestão de pessoas. Você tem um servidor que foi removido pelo Sirene. O servidor, ele tem pendência. Ele tem pendências no campus, ele tem pendências no setor da reitoria. Eu não posso liberar o servidor enquanto ele não sanar as pendências. Mas eu preciso ir embora, eu preciso... Sim, você precisa, mas vamos tentar deixar a casa arrumada. Porque a gente não pode beneficiar individualmente e o coletivo cair, não atender a coletividade, não atender o interesse maior que é o interesse público. Nós devemos sim ouvir, buscar um caminho e mostrar ao servidor, ao interessado, que nós podemos ir até ali. Existe um limite. E a partir do momento que o limite da legalidade ele é ultrapassado, você também é corresponsável, porque você permitiu. Então, nós podemos ir até onde a lei determina. Se a gente extrapola, a gente vai ser penalizado. Pode passar. É isso. Gratidão pela atenção de todos e de todas.
estamos aqui disponíveis. A gestão de pessoas, esse momento, sem dúvida, é um momento de muita alegria por podermos estar aqui, né? E estamos abertos a qualquer colocação, a qualquer dúvida, a qualquer pontuação, certo? E, sem dúvida, agradeço. 282 pessoas nessa sala, torna esse momento muito mais especial. Obrigada, gente. Alguém levantou a mão, Dalva? Não, Lúcia. Não, Lúcia. Sim, professor. Maravilha, Lúcia. Parabéns aí pela apresentação, pela fala, pela postura. Estava lembrando aqui, Lúcia, da entrevista que aconteceu na segunda-feira, né, com a Rebeca Andrade, no Jornal Nacional, quando a Renata Vasconcelos perguntou a Rebeca como é que foi a preparação mental, né, para que ela conseguisse chegar até Paris e de forma muito plena e fazendo história, né? E a Rebeca disse: eu estou feliz, a minha preparação foi na conversa mesmo. Eu converso muito com a minha psicóloga. Eu tento cuidar o máximo da minha cabeça e do meu corpo para criar aquele equilíbrio para que eu consiga fazer as minhas apresentações bem tranquila, sem pressão, sem obrigação de voltar para casa ou para o Brasil com medalhas. Eu faço porque é meu trabalho, porque eu amo, porque eu quero. Mas eu não me sinto pressionada mesmo para fazer as coisas, sabe? Eu acho que é por isso que as pessoas falam que eu pareço tão tranquila, tão serena, que eu estou ali fazendo o meu trabalho, assim como qualquer outro ser humano que tem um emprego. E aí ela agradeceu de forma muito especial, né, a Aline, que é a psicóloga, pela conquista, né, que ela alcançou, principalmente com a medalha de ouro na ginástica de solo. É isso, Lúcia. professor. Parabéns. Muito obrigada. E, assim, só em termos de a gente tem um pouco de... Só em termos para nós sabermos, a psicóloga da Rebeca estudou com a Adriana na universidade. Olha que mundo pequeno. Na mesma sala. Pois é, Na Lúcia. mesma sala. Então, assim, a inteligência emocional, a busca por esse equilíbrio, esse autoconhecimento, de você conhecer as suas emoções e conhecer os seus limites, isso faz total diferença na sua vida, não somente como servidor, como ser humano. E nós precisamos fazer, nós precisamos buscar isso. Essa formação, acredito que vocês viram o conteúdo, a programação, nós vamos trazer aqui a nossa equipe de qualidade de vida, aqui do IFAL. Acredito que alguns conhecem, mas nem todos conhecem as ações que são desenvolvidas por nós. Então, por favor, acompanhe, aprecie da melhor maneira, né, essa nossa formação, que, como eu já disse, né, vai ser extremamente importante para todos nós. Alguém levantou, não foi, Carol, a mão? José Antônio levantou a mão. Pode falar. Bom dia a todos, né? Eu fico feliz, né, assim, pela sua fala, porque eu acho que o servidor ele tem que estar sempre, né, fazendo esses cursos, entendeu? Porque, olha, eu estou há 14 anos no IFAL e eu não vi esses cursos com frequência, né? Quer ver? Tem que estar sempre fazendo essas capas, sempre, porque entra gente, sai gente, e aí, entendeu? Às vezes a pessoa, né, entra para ser, né, o servidor, mas ele tem que estar sempre em constante capacitação, sempre, principalmente no normativo da instituição. Claro que o servidor, né, que veste assim, a camisa do IFAO, realmente ele vai procurar também. Mas eu acho que também deve partir também pelas gestões também, que, né, ela está acima
entendeu? Dentro da legalidade, não está acima de tudo que não é, né, permitido por lei. E aí, assim, né, isso é bom porque houve né, comigo um incidente, né, e aí, enfim, né, porque assim, olha, é aquela história, você está pró-reitor, entendeu? Eu estou a serviço da instituição, eu não estou acima da instituição, nem do meu querer, nem do meu ego, porque às vezes as pessoas, né, que estão gerindo se enchem de ego, mas ele esquece que ele é regido por normativos jurídicos, como você mesmo falou. Senão ele vai ter aqueles processos todos que tem que, enfim, né? Administrativo, penal, entendeu? Enfim, mas assim, eu assim, me sinto feliz, né? Eu acho que é por aí, acho que o caminho é esse. Nós temos que sempre buscar, né, buscar o nosso, né, como é que diz, aperfeiçoamento, né? Como servidor, como pessoa humana, enfim, como também o Guedes falou aí, nós temos que cuidar da nossa mente também, né, que acho que é importante, e a gente vê que antes da pandemia e após, meu mundo de servidor doente, psicologicamente, principalmente, porque, olha, imagine você estar aqui numa sala de aula com 40 alunos e cada um com um problema. Você tem que estar ali, ó, fazendo essa mediação para que eles fiquem lá. Mas, enfim, né? Eu acho que é por aí, nós estamos no caminho certo. Eu acho que o IFAO só tem a ganhar, né? Todos, né? Assim, a ganhar com essas, né? Com esses cursos e capacitações. Muito obrigado, e é isso. Muito obrigada, Madalena. Campus Murici, não é isso? Muito Sim, obrigada sim. pela sua Por fala. si. Nós buscamos essa formação, né, como o professor já disse, assim, ano passado nós fizemos essa formação com os novos gestores, novos diretores e a gestão sistêmica dos campos. No ano anterior, nós fizemos essa formação presencial lá no campus Maceió. É um compromisso do professor Carlos Guedes, como ele mesmo trouxe, o decreto já determina essa formação, e nós precisamos levar a informação, o conhecimento, é o conhecimento que transforma, né? E eu digo a todos que estão aqui, eu acredito que já ouviram falar essa questão, nós temos programas como o DGP Mais Perto de Você, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade e trazer esse programa, né, do nosso IFAO, que vem trazendo informações também. O conhecimento, como eu disse, ele não pode ser represado, o conhecimento ele precisa ser difundido. Então, os que não participaram, nunca participaram, participem do DGP Mais Perto de Você, que é uma forma também da gente trazer os normativos, é uma forma da gente trazer de uma forma com mais espaço, né, para a gente trazer o normativo, a gente debater o normativo, para que todos tenham esse conhecimento. O DGP Mais Perto de Você, ele acontece na última quarta-feira de cada mês. Todo mês a gente traz uma temática diferente. Participem. Né? A gente pede para as CGPs colocarem nos grupos, a gente encaminha por e-mail, certo? Então, participem, porque o conhecimento é isso. É a formação, é o conhecimento que liberta, que transforma. E nós somos transformadores de realidades. E a gente precisa estar a par do que acontece das mudanças na legislação para a gente sempre buscar o caminho correto. Tem mais alguém, Carol? Ô, Lúcia. Lúcia? Sim, Dalva. Pronto, eu vou colocar aqui no chat, aproveitando a sua fala, primeiro parabenizar pela forma espontânea, pela sua condução sensata e sempre tão acolhedora. E eu vou colocar no chat a página, o link da página da DGP para os nossos colegas, porque lá tem as ações realizadas pelo desenvolvimento de pessoas, pelas demais coordenações, pelos CIAs. Então, são publicações que podem beneficiar a atividade administrativa dos nossos colegas e dos líderes. Então, vou colocar aqui no chat, tá? Certo. Certo. Obrigada, Dalva. Professor Wellington. Bom dia, pessoal. É rápido, Lúcia, só para parabenizar pela palestra, porque, como o tema traz aqui, né, o papel do gestor, né, do gestor do serviço público,
você foi pelo viés de trazer o direito administrativo, né? E de uma forma bem tranquila, você nos apresentou esses princípios de forma, vamos dizer assim, sutil, tranquila e gratificante. Então, parabéns, tá? Uma palestra muito, muito legal. Parabéns mesmo. Muito obrigada, professor Wellington. Muito obrigada a todos e a todas. Eu fico muito, muito feliz, muito lisonjeada, e é o que faz sentido o nosso trabalho. Se a gente puder trazer um pouco do que a gente acredita, do que a gente estuda, do que a gente busca, e a gente pode trazer, disseminar isso para pessoas que estão conosco, que fazem parte do nosso dia a dia, é o que, sem dúvida, dá sentido à nossa caminhada, à nossa jornada diária. Muito obrigada a todos. Então, agradecemos, né, a Lúcia pela apresentação. Senhoras e senhores, neste momento teremos um breve intervalo de 15 minutos. É isso? Estava isso na programação, vai ser isso mesmo? Então, daqui a 15 minutos a gente se encontra. Tá joia? Só um cafezinho, viu, pessoal? Isso. Um cafezinho e volta. Bom intervalo a todos. Então, olha, são Maravilha, Carol. 10:02. Então, são 15 minutos, 10:17. Podemos contar com vocês? Só tem que ir ao banheiro, firme tomar na uma luta. água. Só para Sim. levantar um pouquinho, tomar um cafezinho e sentar de novo. Beleza.